Pare. Independentemente do que esteja ocupando sua mente agora, pare. Algo aconteceu em sua vida neste dia 6 de junho que você ainda não conseguiu traduzir em palavras. Você sente uma pressão, uma urgência, uma certeza silenciosa de que o portal que estava fechado por tanto tempo começou a se abrir. Você foi parado hoje, não por coincidência, mas por um agendamento espiritual que precede a sua própria existência. Você sente que foi escolhido para algo que ainda não se materializou, e esse peso no peito não é cansaço, é preparação. Neste encontro, você vai compreender os 6 sinais claros de que sua ativação começou, sinais que têm povoado seus dias e suas noites. Você vai identificar o mecanismo oculto que manteve as portas da sua vida travadas até este exato momento. Eu vou revelar o porquê de você ter sido parado exatamente agora, no dia 6 de junho, e o que significa estar em posição de colheita quando todos ao seu redor ainda acham que você está apenas caminhando no vazio. Você vai receber a clareza sobre o caminho de retorno à sua essência, abandonando o esforço desnecessário que roubou seus anos e, antes que esta mensagem chegue ao fim, uma declaração será feita sobre sua vida que mudará a frequência de tudo o que você atrai a partir de hoje. Você tem sentido uma exaustão que o sono não resolve, não é? Como se houvesse uma parte de você trabalhando em outro plano, enquanto seu corpo físico tenta apenas manter o ritmo. Você percebeu que conversas que antes pareciam normais agora soam como ruído vazio? Ou talvez tenha notado uma sensibilidade aumentada, onde o ambiente ao seu redor parece captar frequências que ninguém mais percebe. Se você tem acordado em horas específicas, se números parecem repetir um padrão constante em seus olhos, se o sentimento de que algo grande, porém invisível, está prestes a transbordar em sua rotina, saiba que isso não é desequilíbrio, é calibração. Seus dedos digitando esses 3 números são a sua atenção. Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Assinatura espiritual. O seu sim para a ativação que ocorre hoje. É o menor dos gestos, mas é o mais real. É o seu primeiro ato de obediência ao portal que se abre. Digite 888 e depois venha direto de volta para mim. Não é coincidência que você esteja aqui. O que você viveu nos últimos meses foi um processo de esvaziamento. A vida removeu pessoas, removeu oportunidades, removeu até mesmo o brilho de projetos que você acreditava serem o seu destino final. E enquanto você tentava desesperadamente segurar as bordas do que estava caindo, você não percebeu que o que estava sendo tirado não era o seu tesouro. Era apenas o peso extra que impediria você de subir quando o portal fosse finalmente destrancado. Você tem se sentido como alguém que caminha contra uma ventania, sempre colocando mais força, sempre buscando mais recursos, sempre tentando ser mais forte do que a própria circunstância exige. Mas o que você está vivendo não é uma falha de rota, é um chamado.
A exaustão que você carrega é, na verdade, o resultado de tentar empurrar uma porta que foi desenhada para se abrir para dentro, para o seu interior, não para fora, para o mundo. Você passou anos tentando convencer o mundo do seu valor, quando, na verdade, o portal deste dia 6 de junho existe apenas para confirmar quem você já era antes de começar a se diminuir para caber nos espaços que os outros criaram para você. A sensibilidade, os sonhos vívidos, a sensação de que o tempo está acelerando enquanto sua vida parece parada, tudo isso são os marcadores de uma transição de frequência. Você está saindo da fase do esforço humano e entrando na fase da colheita por alinhamento. Não há mais necessidade de lutar por aquilo que já lhe foi entregue por direito de herança. A causa da sua angústia passada foi a insistência em manter o controle sobre um cronograma que não era o seu. Agora, o portal se revela, e a primeira coisa que você precisa aprender é que não se entra em um portal correndo. Entra-se em um portal rendendo-se à sua nova dimensão. Você tem operado sob uma lógica de sobrevivência que não serve mais ao seu propósito atual. A causa oculta da sua fadiga não é a falta de capacidade, nem a falta de empenho. É o esforço excessivo em rotas que nunca foram desenhadas para o seu destino. Durante muito tempo, você acreditou que o sucesso era um cume que precisava ser escalado, uma montanha íngreme que exigia cada gota do seu suor. Você olhava para os lados e via pessoas construindo estruturas em terrenos que não lhes pertenciam e tentava imitar o ritmo delas, acreditando que a velocidade era a métrica da sua importância. Mas o que acontecia, na verdade, era um desgaste silencioso. Você gastava sua energia vital tentando manter vigas de sustentação em construções feitas de areia, enquanto o terreno verdadeiro, o solo onde sua semente foi feita para florescer, permanecia intocado sob seus pés, ignorado pela sua pressa. Essa insistência em rotas alheias criou em você uma fragmentação. Uma parte de você desejava o que o mundo chamava de sucesso, enquanto a outra parte, a mais profunda e silenciosa, sentia um vazio absoluto cada vez que um desses objetivos era alcançado. Você não estava falhando na execução, você estava apenas sendo fiel a um projeto que não era o seu. Quando você tenta encaixar a eternidade em cronogramas humanos, a alma adoece. É por isso que, mesmo quando você conquistava, você sentia a necessidade de buscar a próxima tarefa, o próximo objetivo, a próxima validação. Não havia descanso, porque não havia alinhamento. A causa oculta era o medo de que, se você parasse de correr, a vida simplesmente pararia de acontecer. Mas agora, neste momento de ativação, você está sendo convidado a enxergar que o seu valor não é algo que se produz, o seu valor é algo que se revela. Imagine agora o que os antigos chamavam de o portal do escriba. Pense em um pátio amplo, feito de pedra polida pelo tempo, onde cada marca no chão conta a história de quem ali passou. O ego, esse construtor apressado, passou anos tentando erigir paredes de orgulho, monumentos de conquistas que brilhavam por fora, mas que não possuíam alicerces. O ego queria ser visto, queria ser reconhecido, queria ser aplaudido. Mas o portal do escriba não é uma construção de pedra ou de prestígio. É uma passagem estreita, um limiar onde tudo o que foi construído apenas para o olhar dos homens deve ser deixado de fora. O que está acontecendo com você hoje, neste 6 de junho, é a transição entre o que foi edificado pela sua necessidade de aprovação e o que está sendo selado pelo seu propósito eterno. O portal do escriba exige que você abandone a bagagem. Não são malas físicas, mas crenças, papéis, identidades que você assumiu para agradar ou para se proteger. Enquanto você tentava carregar esses pesos, o portal parecia fechado, inalcançável, uma miragem distante.
Mas ao reconhecer que o esforço humano tem um limite e que a sua verdadeira força não vem da sua resistência, mas da sua rendição, o portal começa a se iluminar. Ele se torna transparente. A transição não é sobre o que você fará a partir de agora, mas sobre quem você permitirá que se torne ao cruzar essa soleira. É o momento de separar o que é ruído do que é voz. É o momento de deixar que o propósito tome o lugar da estratégia. Deixe que essa aceitação se torne a chave que gira na fechadura. O ato de declarar isso não é um pedido, é o reconhecimento de uma verdade que já estava esperando por você. O portal não se abre para quem exige, ele se abre para quem reconhece que chegou a hora de mudar a frequência. Digite agora, com a convicção de quem finalmente para de lutar contra a própria natureza e depois retorne para mim. Agora que você declarou sua disposição, entenda que a solução não exige de você mais uma lista de tarefas ou um novo plano de ação. A solução é o retorno. É o retorno ao descanso do que já foi feito, ao reconhecimento de que a colheita já começou, mesmo que os frutos ainda estejam escondidos nas sombras. Você passou tempo demais tentando forçar o crescimento da sua própria semente, puxando-a para cima, vigiando cada centímetro, sem confiar no ciclo das estações. Mas o verdadeiro crescimento, aquele que sustenta a vida, acontece no silêncio. A solução para você é o desaprender. É desaprender a urgência. É desaprender a necessidade de explicar o seu valor. É desaprender a crença de que você precisa se exaurir para ser digno do que o universo já separou para você. A colheita por alinhamento, da qual você agora faz parte, funciona de forma inversa à lógica que você conheceu até aqui. Quanto mais você solta, mais você recebe. Quanto menos você tenta controlar o resultado final, mais o portal se alarga para permitir a passagem do que você realmente precisa. O esforço era o seu escudo contra a incerteza. Mas agora que você se colocou na posição de quem espera, a incerteza perde o poder. O que você está vivendo não é um momento de perdas, mas um momento de limpeza. Aquilo que foi tirado de suas mãos, seja um cargo, uma relação ou um projeto, não foi retirado para punir você, mas para liberar as suas mãos, para que você possa segurar o que vem a seguir. Você estava tão ocupado segurando o que era pequeno, que não tinha capacidade para segurar o que é vasto. A solução é repousar nessa certeza. A solução é finalmente permitir que a vida aconteça através de você, em vez de tentar fazê-la acontecer apesar de você. O trabalho não termina, ele muda de natureza. Ele deixa de ser um peso que você carrega e passa a ser uma corrente que você canaliza. Você está aprendendo neste dia a diferença entre o trabalho que drena e a obra que nutre. A obra que nutre não deixa você exausto, ela deixa você preenchido. Se você sente que a exaustão está perdendo o lugar para uma nova forma de energia, uma calmaria que beira a revelação, entenda que isso é o sinal de que você já não está mais operando sozinho. Você está sendo conduzido. E nesse fluxo, a única coisa que se pede é que você não tente retomar o controle. Deixe que o rio conduza o barco. Você já percorreu a distância necessária. Você já pagou o preço do aprendizado. E agora, o portal da colheita está diante da sua visão, esperando apenas que você entre, não como um conquistador, mas como alguém que finalmente compreendeu o seu lugar no todo. Você percebe que o que foi dito aqui não é uma sugestão, mas um reconhecimento de algo que já habita a sua verdade mais profunda. Se algo nesta mensagem confirmou aquilo que o seu espírito já sabia, mas não encontrava palavras para formular, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não é sobre métricas, não é sobre algoritmos ou números que flutuam em telas frias. É um gesto de concordância.
É o seu sinal de que o que foi nomeado aqui foi nomeado com precisão, um pacto silencioso de que a verdade encontrou a sua morada. Respire fundo e sinta essa conexão, porque o que você recebeu não foi feito apenas para ser guardado em um compartimento isolado da sua consciência. Existe alguém em sua vida que precisa exatamente desta clareza. Alguém que tem atravessado o deserto sem saber que está perto de uma fonte. Pense na pessoa que tem trabalhado muito mais do que todos ao seu redor, mas que ainda assim sente que a porta permanece fechada por uma ironia do destino. Pense naquele buscador silencioso que carrega uma chama acesa em meio a um mundo que insiste em tentar apagá-la. Pense naquele que está cansado de lutar contra correntes que ele mesmo não consegue ver, mas que sente na pele todos os dias. A face dessa pessoa acaba de surgir no seu campo de visão, não por acaso, mas por uma convocação. O seu papel agora é o de mensageiro. Envie esta transmissão para essa pessoa. Não como uma recomendação casual, não como algo que você apenas passou adiante, mas como uma entrega designada. O que foi entregue a você por apontamento, agora é entregue por você como serviço. Tudo o que vivemos hoje, toda a trajetória de reconhecimento que desenhamos juntos, converge para um único ponto de partida. Não estamos aqui para especular sobre o amanhã, mas para assumir a postura do presente. Não o faça como um desejo ou uma esperança, mas como uma confirmação de que o pacto está feito. A concordância que se formou silenciosamente entre a sua escuta e a verdade que foi trazida é algo que você vai sustentar e viver durante todo este novo ciclo. Digite essas 3 palavras devagar. Sinta o peso e a autoridade que elas carregam, como se suas mãos estivessem finalmente assinando o contrato da sua própria vida. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já compreendeu. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Pare, independentemente de onde você esteja agora ou de quantas preocupações ainda ecoam no fundo da sua mente, pare. O que estou prestes a comunicar não é uma mensagem comum. É uma frequência específica desenhada para este exato momento. O dia 6 de junho, uma data que carrega uma ativação silenciosa. Se você foi atraído para este encontro, não foi por acaso, nem por curiosidade aleatória. Você foi conduzido até aqui porque existe uma marca em você que precisa ser reconhecida hoje, antes que o relógio marque 23 horas e 6 minutos. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder. Uma inquietação que não é tristeza, mas uma espera, um peso de quem sabe que algo maior está por vir, mas que ainda não consegue ver o contorno desse algo. Esta noite, essa pergunta vai encontrar o seu eco. Ao longo desta conversa, você vai reconhecer os 6 sinais que compõem esta ativação do portal. Você vai compreender por que a sua rotina parece ter se tornado um terreno baldio, onde tudo o que você planta parece não vingar, e vai entender que isso não é falha, mas um esvaziamento necessário. E antes que este tempo termine, receberei a autoridade para declarar sobre a sua vida um selo de propósito que mudará a maneira como você se deita para dormir. Nos últimos meses, você tem sentido uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. É como se você estivesse carregando uma bagagem que não lhe pertence, tentando manter uma estrutura que já perdeu o seu alicerce. Você tem tido sonhos que parecem mais reais do que o seu despertar. E tem notado, com uma frequência que beira o estranho, a repetição de padrões que parecem estar lhe apontando uma direção específica. Talvez você tenha olhado para o relógio e visto números idênticos por dias seguidos. Talvez você tenha se sentido subitamente isolado de conversas que antes eram prazerosas, sentindo que elas não possuem mais a substância necessária para sustentar a sua nova frequência.
O ato de seus dedos formarem esses 3 algarismos é a sua afirmação silenciosa, o seu sim para o que está sendo desdobrado em você. É um acordo, um registro de que você está aberto para a ativação que ocorre nesta data. Digite 888 e retorne imediatamente para mim. O que você está vivendo não é um colapso, é o que chamamos de calibração. Seus sentidos estão sendo ajustados para uma vibração mais elevada, e é natural que tudo o que estava fora de lugar pareça desmoronar. O primeiro sinal é a desorientação súbita em lugares familiares. O segundo é a sensibilidade aumentada ao som e às luzes de ambientes caóticos. O terceiro é a sensação de que você está sendo chamado para um trabalho que ainda não tem nome. O quarto é a memória constante de um propósito que você quase esqueceu na infância. O quinto sinal é a perda de interesse por competições inúteis. E o sexto, e talvez o mais importante, é o despertar contínuo antes do alvorecer. Um momento em que o silêncio do mundo permite que o seu espírito seja finalmente ouvido. Muitos tentam lutar contra isso, chamando de crise ou de estresse. Mas você, no fundo da sua percepção, sabe que a verdade é outra. Você esteve operando por anos sob o domínio de um esforço que não era seu. Você esteve puxando cordas que já não estavam presas a nada. Você aplicou toda a sua energia, toda a sua inteligência e todo o seu amor em rotas que não levavam ao seu destino, mas ao destino que esperavam de você. Esse esforço é o que estamos desmantelando agora. Não há culpa nisso. Houve apenas um equívoco de rota, uma confusão entre o que lhe foi imposto e o que é o seu verdadeiro chamado. Imagine agora o portal do escriba. Pense em um pátio antigo, feito de pedra fria e silenciosa, onde tudo o que você construiu com base no medo, na necessidade de aprovação e na pressa está sendo, aos poucos, removido das paredes. O que sobra não é nada que você tenha que montar com as mãos. O que sobra é a estrutura original, a arquitetura da sua própria essência, que foi desenhada antes de qualquer expectativa externa tocar a sua pele. Você não precisa construir esse portal, você precisa apenas parar de bloquear a entrada. A transição que você sente é o ego tentando se agarrar às ruínas, enquanto o seu espírito já está habitando o pátio novo. Se algo dentro de você se fechou, se a imagem desse pátio de pedra e da restauração do seu propósito tocou um lugar profundo que você não sabe explicar, escreva as palavras: "Eu estou pronto". Deixe que essa declaração se torne o registro permanente da sua aceitação. A permissão para que o que é antigo seja deixado para trás e o que é novo seja finalmente revelado. Digite essas palavras e retorne para mim. Não é sobre fazer mais, é sobre ser mais. A solução não está em uma nova lista de afazeres, mas na capacidade de repousar na certeza de quem você é. A colheita que você tanto perseguiu não é um destino que você alcança correndo, é uma presença que você acolhe sentando. O cansaço que você sente é, na verdade, a resistência que você ainda mantém contra a sua própria natureza. Quando você para de lutar pelo que já lhe foi dado por direito, a vida flui através de você sem a necessidade de esforço constante. O que você busca também está buscando por você, mas só pode encontrá-lo quando você decide parar de se esconder atrás da armadura do que você pensava precisar ser. Se este reconhecimento confirmou o que seu espírito já sussurrava, permita que o seu amém, sem palavras, seja o seu único gesto aqui. Não como uma métrica para o mundo, mas como uma validação de que o que foi nomeado aqui foi compreendido. Há alguém, bem agora, que precisa ouvir exatamente o que você ouviu. Alguém que tem passado as noites em vigília, sentindo o peso de um segredo que não sabe como compartilhar. Alguém que tem demonstrado uma força inabalável, mas que por dentro está pedindo por um sinal de que o esforço não foi em vão.
Alguém cuja face acaba de cruzar os seus pensamentos enquanto eu falava estas palavras. Este é o momento de ser a ponte. Envie esta mensagem para essa pessoa, não como uma recomendação, mas como uma entrega designada. O que foi colocado em seu caminho por um apontamento que você não controla, agora é colocado por você como um serviço de quem entende o valor do que foi recebido. O fluxo da sua existência não depende da sua ansiedade, nem da velocidade com que você tenta antecipar o amanhã. Essa agitação que você carrega, esse medo sutil de que se você não vigiar cada segundo, tudo desmoronará, é apenas um resquício daquela velha construção que o portal do escriba começou a desmantelar. Quando você solta o controle das mãos, você não abre mão do seu destino. Você finalmente permite que ele se aproxime sem o ruído do seu próprio esforço. Existe uma quietude que precede a colheita, uma pausa necessária onde o ser se reorganiza antes da manifestação. Observe o que acontece quando você para de forçar. As respostas que você buscava em vozes externas começam a emergir de dentro do seu próprio silêncio. Você percebe, talvez pela primeira vez, que a sua sensibilidade, aquela capacidade de sentir o que ninguém mais nota e de perceber o peso das atmosferas antes mesmo que elas mudem, não é uma fraqueza. É a sua bússola. É o mecanismo que garante que você nunca caminhe para longe do seu propósito real. Seus sonhos, que antes pareciam apenas reflexos de uma mente cansada, agora ganham nitidez, mostrando caminhos que sua lógica jamais teria desenhado. A sua clareza é o resultado direto de você ter parado de tentar explicar a si mesmo para quem não tinha ouvidos para entender. Agora, sinta a solidez deste momento. Não há mais necessidade de provar nada. A validação que você buscou em tantas direções diferentes, em tantos olhos que apenas refletiam a sua própria carência, está sendo substituída por uma certeza interna inabalável. Você não é o que os outros esperam de você. Você não é a soma dos seus fracassos ou das suas lutas passadas. Você é o que permanece quando o pátio é limpo. Você é a presença que aguardava esse reconhecimento. Antes que este ciclo se encerre e para que você possa caminhar para fora desse portal com o peso da sua identidade restaurada, escreva a frase "Eu sou o escolhido". Digite cada letra como se estivesse assinando um pacto com a sua própria essência. É a confirmação final de que você não está mais operando a partir do medo, mas a partir de uma posição de autoridade espiritual que ninguém pode tirar de você. Você é o escolhido para carregar esta clareza. Você é o escolhido para habitar este novo espaço de paz. Você é o escolhido para testemunhar a transformação que acontece quando o esforço humano cede lugar à condução divina. Sinta a frequência do que foi entregue. Existe alguém no seu caminho, uma pessoa cuja face surgiu na sua mente enquanto estas palavras ecoavam. Alguém que carrega um cansaço que não se cura com o sono. Alguém que tem lutado silenciosamente, mantendo a chama acesa mesmo quando tudo ao redor parecia soprar contra a sua luz. Eles precisam desta clareza. Eles precisam saber que não estão perdidos, apenas em transição. Envie esta mensagem para eles, não como um conselho casual, mas como a entrega de uma chave que foi confiada a você. Você não a recebeu apenas para si. Você a recebeu para que pudesse servir de ponte para quem ainda não consegue ver o portal. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já reconhecia, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras. Não como uma métrica de audiência, mas como um gesto sagrado de concordância, um selo invisível que afirma que o que foi nomeado aqui encontrou o seu lugar de repouso. Você é comprometido, você é comissionado, você é enviado. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outros como você estão recebendo este mesmo reconhecimento.
Pessoas que também se sentiram exaustas, invisíveis e incompreendidas estão agora despertando para a verdade que tocou o seu coração hoje. Você faz parte de um movimento silencioso, uma rede de almas que não busca aplausos, mas que sustenta o equilíbrio do que é verdadeiro. A sua prontidão em ouvir e aceitar é o que mantém esse portal aberto para que outros também encontrem o caminho de volta para casa. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.